Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um programa Pet TV. E hoje também nós trouxemos um convidado com um assunto bastante interessante. Todos nós que temos os nossos bichinhos, né? A gente quer muito que ele se torne um artista, que ele seja adestrado, que ele aprenda com facilidade. E julgamos às vezes que isso é muito fácil de se fazer. Realmente é fácil. Mas para quem sabe ensiná-los adequadamente, né? E isso é uma das características bem interessantes de desenvolvimento do trabalho desse nosso convidado, que é o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade é um adestrador e a gente vai bater um papo com ele hoje referente a esse tipo de trabalho, tá bem? É um prazer, Rodrigo, tê-lo aqui no nosso programa, tá? E você está no mercado há quanto tempo? Desde 2006. 2006. Já vai fazer 12 anos. 12 anos. Para você desenvolver um trabalho como o seu, você tem que gostar do bicho? Sim, tem que gostar. Você tem que gostar do animal? Tem que fazer por amor. Não adianta você só pensar no retorno financeiro. Você nunca vai desempenhar um trabalho adequado. Primeiro você tem que se identificar com esse mercado. Né? Você fala, não, eu tenho uma empatia, uma facilidade em lidar com animais, para depois você pensar, né, em desenvolver uma carreira voltada para esse nicho. Né? Entendi. Agora me diz uma coisa. A interferência, quando você está desenvolvendo um trabalho, é mais fácil você adestrar um cão pequenininho, filhote, do que um grande? Assim, ou isso não tem? Tem, interfere. É como a gente mesmo. Quanto mais cedo você ensinar uma criança a falar inglês, ela tem uma capacidade de absorver aquele conhecimento muito maior do que uma pessoa de 40, 50, 60 anos. Isso aí é claro. No cachorro, no cão, é a mesma coisa. Né? Então a fase em que ele está desenvolvendo a mentalidade dele, que seria aí dos 2, 3 meses até um ano e pouco, ele tem uma capacidade maior, ele vai desenvolver mais fácil, até porque ele não teve tempo para adquirir hábitos ruins, outros vícios. Né? Isso não quer dizer que cães com idade mais avançada não aprendam. Né? Já trabalhei com cães de 8, 10 anos de idade. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. O aprendizado é um pouco lento, mas não dá para dizer que não aprende. Aprende sim. A característica do teu trabalho, porque assim, quando existem pessoas, né, não podemos generalizar, mas existem pessoas que se preocupam mais assim, pega, ou compra, ou adota, ou ganha um cãozinho e já imagina que ele vai fazer tudo aquilo que passou na cabeça dele, né? Então ele pensa que o cachorrinho vai passar por dentro do coisa, vai pular aquilo, vai fazer aquilo. Eu te pergunto o seguinte, o adestramento, existem tipos de adestramento diferenciados? Existem sim. Existe o adestramento, como você falou, do agility, né, que é ele faz aquele circuito, né? Existe o adestramento de dog show, que é aquele que ele vai desempenhar comandos, sentar, deitar, dar patinha, rolar. E tem um adestramento que a gente utiliza no cotidiano, né, que é o que eu mais trabalho, que é o cachorro tem algum problema comportamental, né, de agressividade, de passear, de fazer as necessidades no local errado, e a gente trabalhar isso para que o cão e o dono tenham uma convivência mais harmoniosa. Né? Eu também trabalho comandos, andar junto, sentar, deitar, ficar, isso tudo eu faço. Mas quando uma pessoa contrata um adestrador, em 90% dos casos, ela tem alguma coisinha que incomoda ela no cão. E ela quer trabalhar isso, ela quer resolver isso. Né? Seja dentro de casa ou na rua, latido excessivo, né? O cão ele não se dá com outros cães, precisa fazer um trabalho de socialização. Então, são vários problemas. Né? Por que às vezes os cachorros, existem cachorro, né? que são mais assim, mais cri-crizinho, assim, que late mais... Sim. Até mesmo numa brincadeira, isso é alguma característica genética? Genética. A gente tem uma infinidade de raças aí, que as raças
chegaram-se a essas raças através de cruzas. Sim. Né? Então, você deu mais prioridade para uma determinada característica naquela raça, na outra raça você deu prioridade para outra característica, então a gente não pode dizer que é só a criação que influi. Lógico, a criação ela tem o seu papel na formação psicológica do cão, mas ela não é o único fator. Né? Então, se você pegar um labrador, um pincher, um Basset Hound, eles têm um perfil, uma forma de agir completamente diferentes um do outro. Um é mais hiperativo, o outro é mais agressivo, o outro late mais. E em termos de facilidade de entendimento, de captar o ensinamento, qual é uma raça aqui? A gente pode nomear várias, tá? O Border Collie, o Golden, o Labrador, os Pastores, né? Rottweiler gosta de trabalhar bastante, embora seja um cachorro muito temperamental, um cachorro muito genioso. Embora muita gente critique os pitbulls, eles na maioria são muito dóceis, eu gosto muito de trabalhar com eles porque é muito gratificante, eles sempre recebem a gente muito bem. Né? Então, eu poderia aqui citar uma lista de cães. Sim. Que tem raças que são um pouco mais complicadas de lidar. Né? Um exemplo disso seria o Tekel, o Salsichinha, o Pinscher. São raças um pouco mais temperamentais, agressivas. Né? Então, eles são mais turrões, vamos dizer assim. Eles não aprendem, mas não porque eles não sejam inteligentes. É porque simplesmente eles não concordam em fazer da forma que foi dada. Né? Então, é por isso que a gente usa a palavra inteligência num contexto errado. Fala, aquele cachorro aprende mais rápido, ele é mais inteligente. Não necessariamente, ele é mais submisso, ele é mais maleável. O outro que não está fazendo o que a gente quer, não quer dizer que ele não seja inteligente, ele não está fazendo porque ele não quer. Né? Ele é mais dominante, mais temperamental. Assim, no geral, não existe uma raça que não... essa raça não dá para adestrar, essa raça é... Lógico, cada uma tem a sua limitação, mas dentro dessas limitações você consegue uma evolução assim fantástica se você realmente se dedicar. Geralmente nós, os tutores, os proprietários, os donos, depois que você iniciou um trabalho, a gente costuma atrapalhar? Essa que é a principal questão, porque o adestramento, ele é um trabalho em conjunto. Ele não é feito unicamente pelo profissional. O profissional é que vai nortear o dono, mas esse trabalho ele deve ser continuado com o proprietário, com os donos do cão. Né? Se o proprietário simplesmente pagar um adestrador para fazer as aulas e ele não puser em prática, ele continuar cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas que ele faz, a gente vai ter um problema que é muito comum, que é o adestrador, o cão obedecer 100% ao adestrador e não ter nenhuma melhora com o dono, que é o mais interessante. Né? Então o adestramento, eu sempre falo, é um trabalho conjunto. A gente adestra o cão, mas a gente é obrigado a orientar o dono. O dono ele precisa ser orientado e precisa também estar entrando na dança para que o cachorro responda a ele da mesma forma, uma forma aproximada como responde ao adestrador. E essas características, quando são passadas, vamos dizer assim, olha, eu tenho um cão e ele me incomoda, tá, em tal situação. Pode ser feito esse trabalho particularizando esse tipo de desenvolvimento? Sim. Específico, vamos dizer assim. O trabalho de adestramento ele é um trabalho bem específico. Ele não pode ser um trabalho padronizado. Então, como eu falei, cada raça tem a sua característica. Dentro de uma raça, você tem indivíduos que são diferentes uns dos outros. Sim. Cada problema, cada situação, uma série de fatores. O ambiente que o cão está inserido, né, como que é o dia a dia dele. É por isso que sempre que eu vou na casa do cliente, eu faço uma série de perguntas, né, para o dono para ter um relatório e em cima disso poder trabalhar. Né? Então é um trabalho muito, muito específico, muito personalizado. Às vezes uma estratégia que você usa em um cão, você não é tão benéfico você usar em outro. Né? Então você tem que ter uma série de informações para em cima disso você ver o que vai te trazer mais resultado e o que não vai. Às vezes a gente observa na rua, né? Vê uma pessoa passeando com vários cães de diversas raças, ok? Esse relacionamento, essa ação, esse tipo de coisa melhora
o andamento de convivência dos bichos? Sim, é um trabalho de socialização, né? Eu digo que todo cão, quanto mais cedo ele começa uma determinada atividade, melhor, mais produtivo ele é. Então, se você tem um cão de 3, 4, 5 meses, essa é a idade ideal para você começar a fazê-lo interagir com outros cães, né? Então, essa interação, para que o cão torne-se sociável com animais, ela é ótima, ela é sempre produtiva, assim, não tem contraindicação nenhuma você ter 4, 5, 6 cães interagindo entre si de uma forma harmoniosa, né? Sem nenhum conflito. Então, isso sim é produtivo, é benéfico sim. Gonzalo, uma curiosidade. Às vezes, nós humanos, né? Vamos pegar uma criança. Ela costuma imitar aquilo que uma outra está fazendo. Sim. Às vezes, talvez pela idade, às vezes porque para ela aquele outro amiguinho representa um líder, enfim. Isso acontece também com os bichos? Acontece. Eles imitam muito o comportamento um do outro. Geralmente, aquele que é considerado o alfa, o líder, ele tem o poder de influenciar os outros. Então, a gente sempre tem... Eu tenho um relato, pessoa que tem mais de um cão em casa, aí falava, esse aqui ele não latia. Depois que chegou o outro que começou a latir, ele passou a latir também, né? Então, geralmente, principalmente os maus comportamentos, né, eles conseguem passar com muita facilidade, né? Então, com os cães acontece a mesma coisa. Eles são influenciáveis por cães que eles consideram líderes, principalmente, né? Eles pegam aquele hábito. Sim. E passa a agir de uma forma semelhante. Se não for corrigido, pode haver a inversão? Pode haver ele passar a agir daquela forma sempre? Pode. Ele acaba... Quanto mais o cachorro ele age daquela maneira, mais aquilo... Ele perderia uma personalidade dele. Ele adquiriria... Assim, não chegaria a perder a personalidade. Ele jamais ele vai ser idêntico a outro indivíduo. Mas uma característica ou outra, ele acabaria adquirindo. Que passa a imperar mais. Passa a imperar mais, né? Que ele já tem uma probabilidade em desenvolver. Ele não desenvolveu, ele tem um potencial para desenvolver aquela característica. Aí, por influência do outro, né, pelo contato, pela convivência, ele acaba desenvolvendo, né? E isso é muito comum, Legal, tá bacana. Paulinho, nós vamos chamar aqui uma mensagenzinha, né, de comercial e voltamos em seguida. Esse papo aqui acho bastante interessante. Se você tem alguma pergunta a ser feita, manda aí que a gente responde. Aproveitamos aqui o Rodrigo e procuramos responder sua pergunta. Olá, então nós voltamos aqui. Hoje a gente está recebendo aqui o Rodrigo Andrade, é um adestrador de cachorro, né? E a conversa tá legal, é muito interessante, porque
ela esclarece e ela nos possibilita entendermos uma série de detalhes, né, dos nossos pets. Agora, Rodrigo, é o seguinte, não sei, talvez tenha acontecido, tantas coisas devem ter acontecido que você possa passar como uma experiência e um ensinamento para nós tutores, né? E é o seguinte, às vezes você, ao estar adestrando, porque lógico que você está percebendo o lado comportamental do animal, ocorreu alguma vez de você perceber algum distúrbio, algum problema que esse bicho pudesse estar apresentando e você detectou e passou para o tutor? Sim, isso é muito incomum. 99% dos casos que a gente atende são coisas que são fáceis de reverter, que às vezes o que ocasiona aquilo é o ambiente em que o cão está inserido, não é nenhuma característica de doença, intrínseca a ele, de doença. Agora, pode acontecer sim do cão ter um problema neurológico ou sofrer por algum trauma, né? Eu tenho inclusive um cliente hoje que é um Beagle, que ele foi um dos Beagles resgatados em 2013 do Beagle Instituto Royal. Terrível, não? Além dele ser terrível, ele tem um histórico, ele foi resgatado em 2013 no Instituto Royal, né? Eu não sei se vocês se lembram desse caso, né? Não, e ele que houve? havia um instituto onde faziam pesquisas, né, testes com animais. Tá. Eles produziam medicamentos, eu não sei, e resgataram esses animais. Ele foi resgatado com menos de 1 ano de idade. E assim, a gente percebe que não é pelo fato da raça, mas ele tem um aprendizado mais lento, ele é muito dócil, muito bonzinho, né? A gente está conseguindo aos poucos, né, fazer com que ele fique mais tranquilo, mas ele tem uma série de comportamentos que estão ligados a esses traumas, né? A dona já me relatou que ele já tentou fugir pela janela umas 3, 4 vezes, ela tem que deixar a janela fechada. E foram traumas que ele sofreu com menos de 1 ano de idade, quando a cabecinha dele está em formação. Né? Então, isso é uma coisa que é um pouco mais difícil de reverter. Agora, no caso patológico, pode acontecer sim, eu já tive poucos contatos com isso, mas casos neurológicos em que o cão ataca por um problema neurológico. Então ele não demonstra que vai atacar, simplesmente dá um curto-circuito nele, ele vai e ataca alguém. Aí nesse caso, infelizmente, o adestramento ele não vai ser efetivo, né? Teria que ser tratado com medicamentos, mas são casos raríssimos. Né? 99,9% dos casos não são patológicos assim no âmbito físico, mas sim do âmbito psicológico que, assim, em maior ou menor escala dá para você trabalhar, né? Alguns são mais difíceis de trabalhar, claro, dependendo da raça, dependendo o grau do trauma que o cachorro teve. Em geral, todos eles, se a gente tiver um pouco de paciência, se a gente fizer da forma certa, a gente consegue, mesmo que não conseguir reverter totalmente, atenuar. Agora, se for um comportamento de âmbito neurológico, aí, infelizmente, teria que ser levado no veterinário, fazer um tratamento à base de medicamentos, que aí não seria uma questão tão comportamental, é uma questão física, né? Uma limitação física que o cão tem. Mas isso, como que eu poderia dizer, você muda de cão para cão, né? De raça para raça. Sim. E dentro da mesma raça, como eu disse, cada cão é um indivíduo. Não existem não existem duas pessoas exatamente iguais. Não existe, você pode pegar 2 cães filhotes com a mesma idade, da mesma mãe, do mesmo pai, eles serem totalmente diferentes. Você acredita que cachorro sente ciúme? Sim, sim. Eles sentem ciúmes, mas muitas vezes o que a gente interpreta como ciúme, na verdade, é uma possessão. Os cães, eles dominam, eles enxergam a pessoa como parte do território delas. Certo. Quando alguém tenta chegar perto daquela pessoa... É como nós humanos, né? Exatamente. Então, alguns que são meio malucos, né? Então, no caso deles, 90% dos casos é assim. Então, a gente até costuma achar legal, achar engraçadinho. Ele tem ciúme de mim, na verdade, ele vê você como uma propriedade dele. Se outra pessoa chegar, ele vai proteger essa propriedade. É o mesmo que ele faz com a comida, com o osso. Se um cachorro agressivo está roendo um osso, você tenta chegar perto dele, ele vai te atacar.
Se um cachorro com o mesmo temperamento se apossou de uma pessoa, né, qualquer sinal de toque ou de aproximação com aquela pessoa, ele vai defender aquilo que é propriedade dele. Então, é uma coisa que não é saudável, né? A gente encara com, olha, ele gosta de mim e tal. Não, ele está vendo você como propriedade. E a gente acaba interpretando como ciúmes. Né? Existem pessoas que acabam não concordando com isso, né? É um assunto que daqui a pouco é para a gente estar tratando aqui, dessa coisa do ciúme. Uns dizem porque eu digo que são profissionais na área, que isso não existe, que ainda cientificamente não tem explicação para tal, enfim, é uma coisa bastante complexa, né? O que eu observo, na maioria dos casos em que a pessoa relata esse, entre aspas, ciúmes, é um caso em que o cachorro se apossou dessa pessoa, né? Ela não entende que aquela pessoa é dona dele. Para ele é o contrário, ele é dono daquela pessoa. Sim, então ele vai tomar conta, não vai deixar ninguém chegar perto dela. E muitas pessoas alimentam esse comportamento. Elas entendem... Que acha bonito. Acha bonito, entendeu? Ele gosta de mim, recompensa, acaba reforçando. Só que o problema é que dentro disso acaba acarretando outros problemas comportamentais, né? O cachorro não passa mais a obedecer a pessoa, começa a apresentar outros tipos de comportamento ruim, e a pessoa acaba se queixando, sendo que, na verdade, ela, de uma forma involuntária, acabou fomentando isso. Não sei, eu enxergo da seguinte forma: eu acredito que você ter todo e qualquer animal, você tem que tratá-lo, lógico, é o carinho que impera, eu acho que está acima de qualquer outra coisa, claro, né? Mas a gente tem que respeitar a natureza deles. Natureza. Não humanizá-los. Não é verdade? Não humanizá-los. Aí se não passa a inverso das coisas, né? E eles realmente tomam. E não é confortável mesmo para eles, né? A gente fala, você passeia com seu cachorro? Eu passeio de carro. Mas passeio de carro para o cachorro não é passeio. Ele foi feito para andar, cheirar a rua, né? Ver o movimento. Então, o problema... O erro que muita gente comete é querer humanizar o próprio cão. Inverte, né? A gente tem esse poder de querer inverter as situações e acaba não respeitando. E eles têm que ser respeitados, né? Claro. Eles têm vontade, eles têm o prazer deles, enfim. Então eu acho que isso faz parte de um contexto de realmente se você quer bem o seu animal, então você tem que respeitá-lo, não só no sentido figurado, mas respeitá-lo realmente por ele ser um cão e nós sermos humanos. Né? Então, existindo esse respeito, eu acho que muita coisa fica muito mais fácil até para que eles possam entender. Para que a gente possa ter uma vida, um cotidiano mais harmonioso com eles, né? De uma vida normal, né? Mais saudável. Saudável, interessante. Muito bem, a gente estava conversando aqui e surgiu lá a ideia, né, da nossa produção, de se fazer uma situação bem interessante. O que seria? Você tem o seu pet e você gostaria de